Na atualidade, a maioria das pessoas sente uma dúvida. Afinal, o que é geografia? E qual seu objeto de estudo? Durante toda a sistematização da ciência geográfica, a mesma passou por rupturas de paradigmas e modelos de estudo desde a antiguidade e até os dias atuais. A sociedade e seu processo de produção do espaço se tornou o debate central para seu entendimento e aplicabilidade como ciência. E apenas no final do século XIX, por meio dos alemães Alexander von Humboldt e Karl Ritter, que a geografia passa a ser conhecida como disciplina e começa a entrar nos trilhos como ciência. Então, afinal de contas, geografia, desde a antiguidade, ao longo do seu campo de conhecimento, estudos baseados na descrição, tanto que era chamado de geografia regional, se iniciou-se pelos gregos. Então a geografia, ela tem sua origem desde o quê? Desde a Grécia antiga e tem a sua etimologia na sua palavra geo, que significa terra, e grafia, que significa descrição. Então a partir daí, no embrião germinativo do conceito geográfico, remete à geografia como se fosse o quê? Uma disciplina altamente descritiva. Mas sabemos que na atualidade esse processo de descrição foi se alterando e os modelos de aplicabilidade do objeto de estudo foram se alterando ao longo da história. Então, a definição. Antes, a geografia era compreendida como um campo de conhecimento que descrevia os fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. E hoje, a geografia é atualmente uma ciência que possui como objeto de estudo o espaço geográfico. Espaço esse que é o palco da dinâmica da sociedade, ou dinâmica social, das relações entre o homem e o meio. Então, desde a Grécia Antiga, no período da Antiguidade, a descrição e a paisagem natural era o carro-chefe da aplicabilidade dos conhecimentos dessa ciência. E ao longo do tempo, com os processos de evolução e alteração dessa paisagem natural, se incluiu também o homem nessa perspectiva. Então, os dois discípulos que fundou essa dicotomia homem versus natureza foi por meio dos alemães, novamente, revisando Alexander von Humboldt, que era o naturalista, que iniciou a geografia física, e Karl Ritter, que desencadeou a geografia humana. E a partir desses dois, ganhou-se novos discípulos e aprimorou o conhecimento geográfico. Então podemos dizer que, em linhas gerais, a geografia possibilitou uma análise crítica da relação entre a sociedade e a natureza. Então, entendam, sociedade e natureza, elas não podem ser vistas de maneiras separadas, elas têm que ser vistas de maneiras sistêmicas, juntas, uma complementando a outra. E essa consequência fez com que surgisse uma nova implementação conceitual, que é chamada de produção do espaço geográfico. Então, o que a geografia estuda? Sabemos que durante todo o seu processo histórico, o objeto da geografia ela se tornou indefinido. A partir dessa indefinição, o foco e a prioridade dos estudos eram baseados nas dinâmicas da sociedade em cada momento que a história passou. Na antiguidade foi um processo de análise geográfica, na Idade Média passou por outro processo, durante a Idade Contemporânea e o período atual, a geografia ela foi de acordo com a convicção das sociedades, dos grupos humanos, atendendo uma nova lógica de estudo geográfico. Então a ciência geográfica, ela estuda o espaço. Esse espaço geográfico podemos considerar como o palco das relações sociais de produção econômica e entre esses grupos, onde o ser humano habita, e essas relações entre o homem e o meio que nele se estabelece. Lembrando que faz com que natureza e homem se tornem um só, um organismo convivendo com seu processo de produção. Então, o espaço geográfico encontra-se em constante transformação pelo homem, podemos dizer isso. Então, o espaço geográfico, podemos dizer que ele é mutável, ele muda ao longo do tempo, ele não é cristalizado. E vale ressaltar também que é complicado limitar o que a geografia estuda ou não, por ser uma ciência que possui uma dinâmica horizontal, que possui um campo de estudo com um leque de
possibilidades muito grandes, ela é muito ampla e mantém relações com diversas outras disciplinas. Então, ao longo de seu processo histórico, durante sua sistematização, a geografia ela dialogou com várias disciplinas. Disciplinas das ciências da natureza, disciplinas das ciências humanas, podemos exemplificar como caso a sociologia, o próprio exemplo da filosofia, da sociologia, e transcendeu até então seu próprio saber e foi ganhando uma identidade, principalmente no final do século XIX até os dias atuais. E sobre uma dúvida que transcende os debates geográficos é sobre a dificuldade de definir esse objeto de estudo da geografia. A geografia ela ficou muito atrás das demais ciências ciências do mundo todo, principalmente no quesito de definir seu objeto de estudo. Sabemos hoje que o espaço geográfico é seu objeto, porém, passou por diversas análises e debates dentro do conceito de paisagem, de região, de território e de lugar. E a partir daí é necessário também lembrar que a definição acerca desse objeto da geografia não é unânime entre os geógrafos. Cada geógrafo produz um tipo de relacionamento ideológico e conceitual dentro de sua convicção analítica sobre o que é geografia. Então, a partir daí, essa foi o quê? Foi o calcanhar de Aquiles da geografia, porque ela sofreu inúmeras transformações ao longo dos anos, que impossibilitou um consenso entre os estudiosos da área geográfica. Aí ficou determinado uma perspectiva no final como corológica, como debate do estudo geográfico, comparado, por exemplo, ao estudo cronológico da história. Mas o que se sabe é que a geografia é um estudo de categorias, né? Ou seja, compreende esses conceitos chaves aí que foi abordado anteriormente. Relembrando, lugar, território, paisagem e região. E a junção desses 4 conceitos chaves, relacionando homem e natureza, vai transformar o objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico. Então, a geografia como ciência, ela foi sistematizando e foi se encorpando. E muitas dessas mudanças estão relacionadas com as diversas correntes ou escolas geográficas e seus processos históricos que a sociedade viveu ao longo do tempo. Então, esse processo de construção da ciência geográfica permeou por dentro desses conceitos chaves. Então, os conceitos chaves da geografia, ao longo dos anos, foram objeto de estudo. Aí as escolas e as correntes geográficas elas se classificam em geografia tradicional, por exemplo, que privilegiava os conceitos da natureza, principalmente colocando paisagem no debate da natureza e região como chave para o estudo dessa disciplina, porque a sociedade naquele tempo, os movimentos e as transformações eram bem mais lentas. Então, o foco na paisagem e na região era o objeto de estudo naquela época. Aí, a partir daí, como por exemplo a nova geografia, que iremos debater em outros vídeos, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, foi um conceito, passou por meio de um conceito-chave que se baseou no próprio espaço, uma geografia mais pragmática, uma geografia mais quantitativa, baseada em números e produtividade. Então, nesse período, a geografia ainda não havia assumido um caráter crítico, por exemplo. Passou de uma geografia descritiva, né, uma geografia regional, aí ampliou o leque para um debate mais da quantificação da matemática e a partir daí, no final dos anos 70 e no início dos anos 80, ela se aliou aos problemas sociais, formando uma nova corrente dos estudos geográficos, que foi a geografia crítica, a geografia marxista, a geografia radical, no qual se acredita que os geógrafos precisam engajar-se politicamente, se desvinculando da produção científica. Assim, o conceito-chave espaço passa a ser observado como meio social, e é nessa lógica aí que surge dos geógrafos renomados do Brasil, que foi o Milton Santos. E nesse momento, após todo esse debate das correntes geográficas, surgiram também outros desmembramentos da geografia como um todo, como a humanista e a cultural, apresentando um novo conceito de espaço. Ou seja, além de buscar uma nova ideologia de interpretação geográfica, eles tentaram alterar o conceito de espaço, que antes era abordado da relação da produtividade do homem com a natureza,
por meio de análises mais subjetivas, mas se aproximando da cultura, se aproximando de uma visão mais humanista. Por exemplo, como o espaço vivido, como o espaço das representações sociais, as experiências, os aspectos subjetivos, se aproximando mais da psicologia, da sociologia. Então, a própria palavra-chave principal do objeto de estudo da geografia, que é o espaço, foi se modificando ao longo da atualidade também. Então, o lugar ele passou, por exemplo, agora como objeto de estudo da geografia. Atualmente colocam que o lugar, por ser aquele tipo de produção, é baseado na convivência, na representação, na subjetividade do nosso cotidiano. Então, a relação entre sociedade e o meio também se relacionou como espaço geográfico. Aí é comum encontrar várias obras, várias produções, e cada autor geográfico produz e aborda o conceito e seu objeto de estudo da geografia por meio de sua análise conceitual. Então podemos dizer que a geografia ela se divide em geografia geral e geografia regional, a fim de facilitar a compreensão do estudo geográfico. Então, a geografia podemos dizer que é a síntese de vários aspectos de várias ciências. Ela tem um leque de possibilidades muito grande e se dividiu em alguns ramos. Contudo, podemos ressaltar que essa ciência não deve ser estudada de forma fragmentada. Ela tem que ser vista como uma visão de totalidade, como o próprio Milton Santos coloca na sua obra A Natureza do Espaço. E visto que as relações entre o homem e o meio são indissociáveis. Então, objeto geográfico. O espaço geográfico. Não podemos separar o homem e a natureza, ou seja, o homem e o meio. E a partir daí os ramos da geografia nortearam o quê? Vários estudos para facilitar a compreensão do que acontece no mundo como um todo, sejam físicos e humanos. E a partir daí, as principais frentes da geografia são a geral, que eu posso citar o exemplo da geografia humana, da geografia urbana, da demografia, por exemplo, da geografia econômica e a geografia física, que estuda o quê? Os sistemas dinâmicos da Terra, os fenômenos físicos e naturais da superfície terrestre. Exemplos como a climatologia, a geomorfologia, a geografia ambiental. Apesar de abordar o homem também no debate, a geografia ambiental ela também é muito difundida na geografia física. Então podemos dizer que a geografia regional ela estuda as regiões da Terra, de forma descritiva. Isso era muito antigo. Vamos relembrar aí a evolução da história geográfica e entender as características e particularidades de cada uma delas. Então, podemos dizer que a importância da geografia ela foi primordial para compreender a natureza das relações sociais e das relações do homem por meio da sua produtividade e conhecimento em relação com a natureza. E é por meio delas que conseguimos analisar a dinâmica mundial dos povos e dos processos históricos que influenciaram e determinaram as relações de convivência humana. Então a geografia possibilitou compreender não só as relações sociais, como também os fenômenos que ocorreram em toda a superfície terrestre. Lembre-se da totalidade. A junção dessas partes faz com que se compreenda o todo. Não se pode ter uma visão apenas das partes, e sim como um todo, revisando e reforçando aqui a abordagem da totalidade. E esses fenômenos afetam o quê? Todos nós. Aí, a partir por meio dessa compreensão, observamos as diferenças entre os povos, sua localização, suas diferenças sociais, econômicas e políticas. Então, a ciência geográfica permitiu também analisar a relação entre o homem e o meio, observando como se dá o uso dos recursos da natureza para o seu próprio sustento e como esse uso impacta tanto de maneira positiva ou como negativa com o meio ambiente. Então essa análise permitiu também propor soluções alternativas para a preservação da natureza, impactá-la de maneira mínima. Aí entra aí o conceito de desenvolvimento sustentável. Então essa compreensão do espaço geográfico e das alterações que o homem promove ao longo do tempo facilitou a compreensão e o olhar crítico para analisarmos a nossa própria existência, permitindo visualizar situações futuras e a resolução de problemas. Então fechamos aqui o debate sobre o que é geografia,
que é a ciência que estuda o espaço geográfico, e por meio de toda a literatura e conhecimento geográfico, esse conceito sobre o que é geografia foi abordado de maneira que cada autor entendeu de sua época. Então, a partir daí, a geografia se tornou uma disciplina e ela se tornou que amada ou odiada por alguns, né? Mas o importante é que, a partir daí, você consegue absorver o conhecimento geográfico. Então, um abraço a todos, bons estudos e fiquem com Deus. Abraços.